E como é bom nós olharmos aqui para o auditório e vermos tantas pessoas conosco, os vicentinos queridos. Uma salva de palmas, vicentinos. Os jovens vicentinos, muitos jovens vicentinos no nosso auditório. Pessoas aí com esse coração aberto, a juventude, para amar os pobres, Jesus naqueles mais sofredores. Eu quero convidar aqui para o palco do Louvemos Agora um jovem para evangelizar os jovens. Ele é da cidade de Jundiaí, aqui pertinho de Campinas e de São Paulo. Faz um trabalho lindo lá na cidade de Jundiaí. Uma salva de palmas, auditório, para o nosso jovem, o nosso irmãozinho Lucas Virgílio. Cadê o Lucas? Vem, Lucas. Mais forte, gente. Pega o microfone ali, Lucas. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais uma vez, a música do Ministério Vida e Comunhão. Vai lá! Chama de unção, avivamento, restauração. Fogo do céu, Fogo do céu, chama de unção, avivamento, restauração. é o fogo do céu. Obrigado, Senhor, pela vida do Lucas que está aqui. Lucas, que é jovem, da cidade de Jundiaí, e é tão bom estar aqui com o Lucas nessa manhã, especialmente porque o Lucas traz essa força da juventude, que não é o amanhã, o jovem é o hoje, é o presente. A gente não pode dizer assim, o jovem é a igreja de amanhã, não, é a igreja de hoje. E o Lucas, ele é vicentino. Lucas, é verdade que faz tempo que você é vicentino, já faz vários anos, e você era bem pequenininho quando ficou vicentino? Conta para nós. É verdade, Padre Aguinaldo. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Realmente, segundo a minha mãe, né, o testemunho que ela sempre me deu, é que eu sou vicentino desde a barriga dela, né? Então, não me lembro, mas minhas primeiras visitas às famílias assistidas, às famílias necessitadas, foi ainda na barriga da minha mãe. E isso me tornou vicentino, me formou como homem, como pessoa, e hoje sou um vicentino, graças a Deus, por conta disso. E a sua mamãe como chama, Lucas? Maria, né? Não poderia ser outro nome de missionária, né? Maria do Carmo. Lucas, você então desde o ventre materno já recebeu esse chamado de Jesus para amá-lo nos mais pobres. Mas quando foi assim que você sentiu que você deveria fazer parte mesmo dos vicentinos? Porque você acompanhava a sua mãe, como você disse, nas visitas, as famílias, esse trabalho tão lindo que os vicentinos fazem, mas de repente Jesus passou e falou, Lucas, até agora você acompanhou sua mãe, ajudando a mamãe, eu quero você agora comigo, liderando o trabalho com a juventude. Aconteceu isso, um chamado lá no mais profundo do seu coração? Aconteceu. Realmente eu sempre acompanhei minha mãe, acompanhei meus pais como vicentinos, mas também tive a oportunidade de participar de outros movimentos da Igreja Católica, na Renovação, fui em alguns encontros de um grupo de jovens, mas sempre caminhando como vicentino. E eu saía daqueles grupos, daqueles momentos, né, e com um vazio muito grande, porque eu sabia que eu estava bem, mas muitas pessoas que eu tinha visitado durante a semana ainda passavam fome, ainda precisavam de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de um conforto. Então Deus foi moldando meu coração para a caridade, a ser vicentino, e hoje eu não me encontro em outro carisma da igreja que não o serviço aos pobres. Gente, o Lucas tem uma história linda para nos dizer. Só em Jundiaí, ele liderou 5 conferências jovens, a criação, a fundação de 5 conferências jovens. Além disso, o Lucas e a equipe da Juventude de Jundiaí fazem um trabalho maravilhoso com os irmãozinhos de rua. E ele vai contar tudo isso para você, na sua pregação, no seu testemunho, com a sua alegria de juventude. Obrigado, Lucas, porque você está aqui. Padre. Mais uma salva de palmas ao nosso irmão jovens. Lucas, é com você, Obrigado. Lucas. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela presença, a todos que estão acompanhando em casa esse dia tão maravilhoso, onde nós podemos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse carisma tão lindo que é o da Sociedade São Vicente de Paulo. E eu não poderia deixar de começar esse momento, né, sem falar um pouquinho sobre o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, Antônio Frederico Ozanam. Ele, com 20 anos, um jovem assim como eu, estudante,
leigo, que se casou, e mesmo com todos os seus compromissos, depois professor universitário, disponibilizou todo o seu tempo para servir a Deus pelos pobres, para amar a Deus pelos pobres, enquanto jovem. E eu gostaria de ler um trecho da homilia do então Papa e hoje São João Paulo II, no momento da beatificação de Ozanam. E gostaria de começar esse momento fazendo essa leitura. Então disse, o Papa João Paulo II, Frederico Ozanam amava todos os necessitados. Desde a sua juventude, tomou consciência de que não bastava falar da caridade e da missão da Igreja no mundo. Isso deveria se traduzir em um empenho efetivo dos cristãos no serviço dos pobres. Estava, assim, em sintonia com a intuição de São Vicente. Amemos a Deus, meus irmãos, mas que isto aconteça com a força de nossos braços e com o suor do nosso rosto. E ele finalizou esse momento dizendo que Frederico Ozanam é o modelo de santidade aos jovens. Eu diria mais, eu iria além. Eu diria que Frederico Ozanam é um modelo de santidade a todos nós cristãos, a todos nós católicos. Não é verdade? E o porquê disso tudo? Nós, católicos, somos muito privilegiados, né? Todos nós somos chamados ao serviço de alguma forma. Nós temos alguma vocação. Alguns são chamados ao sacerdócio, como o Padre Joelson. Outros tantos são chamados ao matrimônio. Mas a caridade, ao serviço aos pobres, todos nós católicos somos chamados. E nós não podemos fugir disso. Deus, no nosso batismo, já, de alguma forma, colocou isso no nosso coração e nós não podemos fugir disso. E o Frederico Ozanam, como jovem, desde muito cedo, percebeu isso. Ele percebeu que ele precisava fazer mais pelas pessoas. E eu diria até você, jovem, que talvez esteja acompanhando o programa agora, esteja na sua casa, talvez o seu grupo de jovens seja muito cômodo, não é? É maravilhoso irmos ao encontro de Deus e nos sentirmos bem. Mas se não passarmos isso às pessoas que mais precisam, de nada vale a nossa fé. De nada vale a nossa fé. E nós, vicentinos, sabemos muito bem disso. E, como estava dizendo ao Padre Aguinaldo, eu tenho um testemunho muito bonito que gostaria de compartilhar com vocês. Enquanto jovem ainda, de quantas famílias nós podemos ajudar. E ainda um pouco além, de quantos moradores de rua, lá em Jundiaí nós fazemos um trabalho com os moradores de rua, a nossa juventude. Quantos moradores de rua nós podemos, com a graça de Deus, e não é mérito nosso nenhum, tirar dessa situação. Porque nós, vicentinos, sabemos, é difícil promover uma família, não é, gente? Você, vicentino, em casa, sabe, é difícil promover uma família, não é? Agora, imagina promover um morador de rua. Uma pessoa que não tem onde morar, que não tem, de verdade, o que comer. Eu gostaria de compartilhar esse testemunho com vocês. Bom, como disse, sou vicentino desde o ventre da minha mãe, e com a graça de Deus, né, nós não podemos fugir do que Deus nos chama. Fui convidado a ser coordenador de jovens lá do Conselho Central de Jundiaí. E sempre com o apoio dos meus pais, que são vicentinos, né? E eu não me esqueço nunca o presente mais importante que a minha mãe me deu até hoje, que foi a Bíblia. No meu aniversário de 15 anos, ela falou para mim, Lucas, olha, a gente não é rico, mas a gente não pode dar tudo para você. Eu sei que você queria, mas a gente não pode. A gente não pode te dar talvez um videogame que você queira, um tênis, algo assim. Mas o que de mais importante eu posso te dar é isso, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não era necessariamente essa, porque a que ela me deu, eu acabei dando para uma pessoa que eu acredito que precisava mais que eu no momento, era um morador de rua, talvez ali Deus já me chamava e nos chamava ao serviço a esses irmãos necessitados, mas ela me deu a Bíblia e aquilo ficou gravado de um jeito no meu coração que eu não consigo explicar. E o que de mais valioso eu tiro disso tudo que ela falou para mim, é que isso que está aqui dentro, a palavra de Deus, ela não pode ficar aqui, gente. Os nossos irmãos que moram na rua, muitos deles, e eu não sei o porquê até hoje, mas eles têm um conhecimento da Bíblia enorme. Talvez muito maior do que muitos de nós. Talvez pelo sofrimento eles busquem a Deus de alguma forma, eles acabam conhecendo a Bíblia de um jeito maravilhoso. Mas se eles precisam perceber que essa palavra que eles leem existe, é viva. Jesus Cristo, ele andava com as pessoas ricas da época? Não. Jesus andava com os marginalizados.
E nós, enquanto cristãos, com quem nós queremos andar? Nós devemos andar com os marginalizados. Nós devemos andar com as pessoas que são excluídas da sociedade. Porque elas precisam de nós. Porque Jesus estaria com elas. Porque São Vicente se preocupou com elas. Porque Osana, enquanto jovem, eu tenho 22 anos, Osana com 20 anos, fez o que fez enquanto jovem. Fundou, com alguns amigos, uma instituição tão grande como essa que nós participamos, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. Ele sentiu chamado a isso. E nós também precisamos nos sentir cada dia mais chamados a isso. E voltando a esse testemunho, então, quanto coordenador de jovens lá em Jundiaí, nós tivemos a graça de conseguir fundar muitas conferências de jovens. Atualmente nós somos em 10 conferências, só formadas por jovens em Jundiaí. E nós sentimos no nosso coração uma necessidade muito grande de fazer algo a mais do que apenas a visita domiciliar que nós em cada conferência já fazíamos. Nós sentimos a necessidade de fazer algo pelos moradores de rua. A Sociedade São Vicente de Paulo é linda. Ela ajuda todos os tipos de pobreza. Temos asilos, não temos, pessoal? Temos orfanatos, temos creche, ajudamos as famílias, mas nós, em Jundiaí, sentimos essa necessidade, poxa, mas e as pessoas que estão na rua? E nós começamos, nos organizamos e fomos. Jovens entre 13 e 22 anos. Imaginem vocês um jovem de 12, 13 anos, numa sexta-feira à noite, indo para a rua, sem saber o que ia acontecer. Foi uma loucura, realmente. Mas nós nos deixamos o Espírito Santo nos usar, porque desde o começo nós sabíamos que Deus queria algo da gente, na rua. E fomos, e pensamos, poxa, mas percebemos que os moradores de rua, por mais incrível que pareça, pessoal, em Jundiaí, pelo menos, eles não passam fome. É estranho, né? Pensar isso, mas eles não passam fome. O que existe em Jundiaí é uma caridade com os moradores de rua desorganizada, em muitas vezes. Onde na mesma noite são levados a eles muitos grupos que levam comida. Então, na mesma noite, às vezes 2, 3 grupos levam comida e eles acabam até jogando comida fora. Já presenciamos essa situação. Mas, ótimo, eles não passam fome, mas ninguém se preocupa em levar uma coberta nos dias frios. A gente percebeu isso no começo. Ninguém se preocupava em levar um kit de higiene. Eles não têm direito de tomar banho. Graças a Deus, Jundiaí é uma cidade acolhedora, que existem pontos onde eles podem fazer isso, onde eles podem se alimentar também gratuitamente durante o dia. Nós percebemos que, principalmente, ninguém levava amor a eles. E uma coisa que me dói muito, quando eu lembro do início desse nosso trabalho, foi um morador de rua um dia que ele disse para a gente, nossa, que bom que vocês vieram conversar com a gente aqui um pouquinho, porque as pessoas acham que eu sou louco, porque eu converso com o poste. Ele não tinha com quem conversar. As pessoas viam ou veem os moradores de rua muitas vezes, né? E quando eu digo as pessoas, precisamos nos colocar nessa situação também, porque somos pecadores. Não somos melhores que ninguém porque somos vicentinos. Somos e somos muito pecadores. Certo, pessoal? E as pessoas observam e muitas vezes trocam de calçada. É uma situação triste, não é? Por medo de ser assaltado ou porque eles cheiram mal, e cheiram mesmo. Mas nós, enquanto vicentinos, sabemos, esse cheiro é o cheiro do próprio Cristo. Porque nós vemos Jesus Cristo ali, nos pobres. E quantas situações parecidas como essa nós tivemos contato. Até o dia em que nós encontramos uma pessoa que acabou se tornando extremamente especial para a gente, nesse trabalho, que é o Cristiano. Nós levamos o violão em todas essas visitas que nós fazemos, né? E evangelizamos, com o intuito mesmo de evangelizar, de, enquanto jovens, animarmos a noite daquelas pessoas, levarmos a palavra de Deus e, principalmente, enquanto vicentinos, mudarmos as estruturas. Não adianta nada a gente ir com o nosso violãozinho, com a nossa Bíblia, falarmos de Deus, cantarmos, dançarmos, levarmos uma coberta, irmos embora para a nossa casa. A pobreza vai continuar ali. Eles continuarão na mesma situação. Então pensamos, pessoal, vamos ser verdadeiros jovens vicentinos? Vamos tentar tirar essas pessoas da rua? Vamos. Como? A gente não sabia ainda, mas a gente queria. E a Sociedade São Vicente de Paulo existe há tanto tempo por ser uma caridade organizada,
Volto a frisar isso porque é extremamente importante. E nós passamos na cidade de Jundiaí, conhecer as casas onde nós poderíamos levar essas pessoas para se tratar, para se curar de um vício, oferecer abrigo realmente para que as pessoas pudessem sair dessa situação. E voltando ao caso do Cristiano, numa sexta-feira à noite, na praça, em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, e não foi por acaso, né? Não tínhamos o objetivo de, poxa, vamos na praça do Hospital São Vicente de Paulo? Não. Quando a gente percebeu, a gente falou, nossa, estamos em frente ao Hospital São Vicente de Paulo. Não é coincidência. Não era coincidência, nós tínhamos essa certeza. E no primeiro encontro com o Cristiano, ele com uma cara fechada, gente. Sabe quando parece que a pessoa chupou uns 12 limões? Tava bem pior, de verdade, muito pior. Uma cara fechada, que cara rabugento, gente. Que cara chato. Foi a primeira impressão que nós tivemos dele. E eu estava com o violão nas costas, ele falou, do violão, chega aí, chega aí. E nos aproximamos dele. E ele falou, toca um louvor pra gente aí, toca uma música pra gente. E a gente tocou. E ele continuava emburrado. E a gente percebia que ele não queria que nos aproximássemos dele. Mas é exatamente isso que nós vicentinos fazemos. Tentamos nos aproximar, de alguma forma, dessas pessoas. E na outra semana insistimos. Fomos tentando nos aproximar. E aos pouquinhos começamos a conquistar o coração do Cristiano, o Cris. Começamos a perceber que o coração dele ia se amolecendo. Porque ele percebia que o que nós fazíamos ali, enquanto jovens vicentinos, era diferente do que qualquer outro grupo que visitava os moradores de rua faziam. Muitas vezes eles iam, liam a palavra de Deus e iam embora. Nós não. Nós queríamos ser amigos do Cris. Quem não quer ser amigo de Jesus? E o Cris, para a gente, ele era o próprio Cristo em uma situação de dificuldade. Nós queríamos ser muito amigo deles. Porque nós precisamos deles, talvez muito mais do que eles precisem de nós. Nós só vamos ao céu, pessoal, enquanto vicentinos, se fizer por eles. Se fizermos por eles, pelos nossos assistidos, pelos moradores de rua, pelos idosos dos nossos asilos, pelas crianças dos nossos orfanatos. Por eles. E começamos a conquistar o coração do Cristiano. E aos poucos ele foi pegando uma confiança na gente, na qual ele não tinha com ninguém, porque as pessoas na rua não confiam nos outros. Eles perdem com o tempo essa confiança. E em conversa com o Cris, ele nos disse, né? Ele tinha aproximadamente 40 e poucos anos, ele veio de Santos, há bastante tempo já ele estava na rua, e por brigas familiares ele decidiu que aquilo era melhor para ele. Ele precisava ficar ali na rua. E a amizade que construímos com ele, ele nos confidenciou que há anos ele não falava com a própria mãe, da qual ele sentia muita falta. Mas o pai, a gente não podia nem tocar no assunto. Até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu e respeitamos o direito dele de não nos contar. E em uma sexta-feira, fomos visitar o Cris e ele estava passando muito mal. A gente percebeu que ele estava com muita falta de ar, ele bebia um pouco, né? E ele não estava sentindo nada bem. E então, nós resolvemos levar ele ao hospital. O Hospital São Vicente de Paulo. E levamos ele, passamos uma boa parte da noite com ele no hospital. E tivemos que ir embora, porque infelizmente nenhum de nós podíamos dormir ali no hospital, até porque tínhamos jovens, muito jovens, e todos nós tínhamos compromissos pela manhã, faculdade, trabalho, tivemos que ir embora. Mas com o compromisso de que na próxima sexta fôssemos visitar ele de novo, estaria tudo bem. Na sexta seguinte, nós não encontramos o Cris na rua. Nos preocupou bastante isso. Mas na outra sexta encontramos. O Cris, ele tinha tuberculose. Ele tinha tido tuberculose há um tempo, e essa tuberculose aparentemente estava voltando, por isso ele estava passando muito mal. Mas quem não passaria mal, né, pessoal? Dormindo em um papelão, comendo, sim, mas comendo mal, bebendo, sem uma companhia, sem amigos. Qualquer um de nós ficaria doente numa situação como essa, né? E no caso dele ainda muito pior. E encontramos ele e ele falou pra gente algo que até hoje eu não acredito como, mas eu sei muito bem o porquê. Nós vicentinos também sabemos muito bem o porquê disso ter acontecido. Ele nos disse que
né, ele ficou internado durante essa primeira semana, por isso não encontramos, e foi feita uma autópsia no pulmão dele, porque descobriram que ele estava com 2 litros de água no pulmão. E precisava ser feita uma autópsia para retirada dessa água, não sei qual seria o procedimento exato. Porém, fizeram essa autópsia no pulmão errado, vocês acreditam? Vocês conseguem acreditar nisso? Eu não consigo acreditar, mas infelizmente eu sei o porquê. Nós vicentinos sabemos muito bem o quanto os nossos assistidos sofrem, não sofrem? Quantos eles são excluídos, quanto muitas vezes tudo já é negado a eles. E poxa, infelizmente não deram a atenção que deveriam ter dado a ele, infelizmente, mas simplesmente pelo fato dele ser um morador de rua. Talvez se fosse uma pessoa com dinheiro, teria passado por uma situação como essa? De forma alguma. De forma alguma. E aquilo revoltou o Cristiano ainda mais. E tudo aquilo que a gente tinha construído em algumas semanas, para tentarmos tirar ele da rua, já tínhamos oferecido condição, tínhamos oferecido abrigo para ele, e tudo aquilo que vinha sendo construído no coração dele, parece que acabou de uma hora para outra. Ele se revoltou, e com razão. E com razão. Então pensamos, poxa pessoal, a gente não pode desistir do Cris. A gente vai precisar fazer muito mais do que a gente está fazendo. E a gente sabia que ia ser difícil, porque ele era um cara muito rabugento. Mas que para Deus, meus amigos, nada é impossível. Absolutamente nada é impossível para Deus. Essa semana, só saindo um pouquinho do testemunho, mas eu preciso falar isso para vocês. Ouvi de uma pessoa que não deveria falar isso, algo muito triste. Ele disse, olha, eu consigo provar para vocês... Estava num grupo com amigos da faculdade. Eu consigo provar para vocês que Deus não existe. E a gente falou, impossível, Deus existe. E ele falou, olha, o seu Deus, o Deus de vocês, ele conseguiria fazer uma pedra indestrutível? E nós falamos, claro, sem dúvida. E logo em seguida ele disse, olha, mas esse mesmo Deus de vocês que consegue fazer essa pedra indestrutível, ele conseguiria destruir essa pedra? A gente disse, claro, sem dúvida. Ele disse, então essa pedra não era indestrutível? Então, pela lógica, Deus não existe. E hoje eu me arrependo de não ter falado para ele, mas eu ainda vou falar aqui. Meu amigo, Deus, ele não só é capaz de construir e destruir pedras indestrutíveis, como ele é capaz de mudar a vida das pessoas que não têm mais sentido nenhum para viver, como era o caso do Cris. Ele não tinha mais sentido nenhum para viver, ele já tinha pensado em suicídio, em diversas situações, eu não tenho dúvida. Mas nós, vicentinos, somos a resposta da oração dessas pessoas. Nós precisamos acolher isso no nosso coração, pessoal. Agora, nesse exato momento, tem diversas pessoas em situação de rua, ou em situações até piores, pedindo para Deus apenas uma chance para voltar a acreditar que a vida dela tem sentido. E quem Deus manda nessas situações? Nós, vicentinos. Como Deus nos usou no caso do Cris. E nós passamos a fazer mais pelo Cris. Passamos a acreditar verdadeiramente que era possível mudar a vida dele. E a gente acordava às 5 horas da manhã, às vezes, para levar ele numa consulta. Íamos, mesmo sem dinheiro, que vocês sabem que jovem não tem dinheiro, mas a gente dava um jeitinho. A gente comprava marmita para ele na hora do almoço, porque ele só jantava no almoço. Quando ele tinha um dinheirinho, ele comia uma besteira, porque ele não podia ficar mal. A tuberculose dele estava voltando. Tudo bem, ele estava se alimentando bem, ele estava indo nas suas consultas, mas o Cris ainda dormia na rua. Será que a vida dele mudaria de verdade se ele ainda continuasse dormindo na rua? Não. Gente, eu falo para vocês por experiência, ninguém merece passar por uma situação como essa. Ninguém merece passar a noite numa calçada, na chuva, no frio, no vento. Imaginar já é doloroso, imagina você viver com aquilo. E nós tivemos a graça de Deus, de nos iluminar para conhecermos a fundo o que é passar necessidade, o que é passar fome, o que é passar frio, o que é ser ignorado pelas pessoas. Isso nos moldou jovens como Ozanã. Isso tem nos moldado jovens como Ozanã, verdadeiros discípulos de Deus. E um dia, numa dessas consultas que nós levamos ao Cris, no médico, 6, 7 horas da manhã, nos revezávamos muitas vezes. E nesse dia eu fui sozinho com o Cris.
e tinha há pouco tempo conversado com o assistente social que ia conseguir um abrigo para ele lá em Jundiaí. E estava tudo certo, gente. Estava tudo certo, eu já estava feliz. Para mim, eu já tinha ganhado a vida ali por a gente ter conseguido tirar o Cris da rua. Mas os planos de Deus são diferentes do nosso. E às vezes para uma pessoa que está em situação de rua, às vezes para uma pessoa que passa necessidades como as nossas famílias assistidas, às vezes qualquer palavrinha já magoa muito. E essa assistente social disse algo para o Cris tão bobo, mas tão bobo. E aquilo revoltou ele de tal forma que ele saiu chutando tudo e ele disse: eu não quero mais isso, não. Eu vou voltar para a rua, lá é o meu lugar, eu não tenho jeito mais. E eu fui atrás dele, saí correndo atrás dele, dei uma dura nele. Falei: cara, Deus te ama, Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida. E ele falou para mim: viu? Por que você e seus amigos jovens lá não desistiram de mim ainda? E eu olhei no fundo dos olhos deles e falei, nos olhos dele, falei: Cris, Jesus não desistiu de mim, cara. Por que eu vou desistir de você? Ele faria o mesmo por mim, ele fez muito mais por mim, ele morreu na cruz por mim. Eu vou com você até o final, cara. A gente está junto nessa, nós estamos juntos nessa. E aquilo tocou o coração dele. Eu fui embora e na mesma tarde ele deu um jeito de me ligar. Estava com a minha namorada na casa dela. E ele falou: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero sair da rua sim. A perua da prefeitura está passando aqui, eles vão me levar para um abrigo. Mas eu só quero ir se vocês antes disso vierem aqui e me dar um abraço. Pode ser? E nós fomos. Nós encontramos o Cris na praça e ele falou: olha, muito obrigado, né, por tudo que vocês têm feito por mim. Só antes de eu ir, será que vocês podem fazer só mais um favorzinho para mim? E a gente falou: claro. O que é, Cris? Ele falou: eu queria falar com a minha mãe. Fazia mais de 10 anos que ele não falava com a mãe dele, gente. Como deve ser duro, né? Eu não sou nada sem a minha mãe. A minha mãe é tudo para mim. Se eu estou aqui hoje, firme com Deus, apesar dos meus pecados, dos meus erros, eu devo tudo à minha mãe. Tudo à minha mãe. E nós ligamos para a mãe do Cris. E ele falou com a mãe dele depois de uns 10 anos, gente. Olha o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Olha o que nós, vicentinos, podemos fazer na vida das pessoas. Eu juro para vocês, se eu tivesse morrido naquela tarde, eu teria morrido tão feliz. Por ter visto a mudança que Deus já estava fazendo na vida do Cris. E ele falou com a mãe dele, nos deu um abraço, e ele falou: eu só peço mais uma coisa para vocês, agora não me abandonem. Porque ele já tinha uma casa. Ele ia morar num abrigo da prefeitura. E nós falamos: Cris, nós não vamos te abandonar, cara. Vicentino é isso. A gente está com você até o final, cara. Conta com a gente. E passamos a visitar o Cris agora não mais na rua. Passamos a visitar o Cris num abrigo. Foi fácil? Não foi fácil, gente. Para uma pessoa que tinha toda a liberdade do mundo na rua, que na verdade não era uma liberdade, era uma libertinagem. Sem regramentos. A casa exigia algo dele que ele não tinha para dar no momento. E ele passou a ter dificuldades de ficar lá. Ele tinha parado de beber, voltou a beber, passou por diversas dificuldades. E o que nós jovens, que o nosso grupo de jovens vicentinos poderia ter pensado? Poxa, mas que cara ingrato, né? Olha, o que a gente fez por ele, demos uma casa, agora ele vai perder essa chance? Vai voltar a beber, vai voltar a fazer o que ele fazia antes? Vai dar mancada com a gente, né? De um jeito bem jovem, vai dar essa mancada com a gente. E ele deu mesmo, diversas mancadas. Mas quem não deu aqui, ergue a mão, por favor. Quem nunca deu uma mancada na vida com alguém? Ninguém? Que bom, que bom. Pelo menos não somos mentirosos, né, pessoal? E nós não desistimos do Cris. Nós continuamos insistindo. Nós sabíamos que, apesar de todas essas dificuldades que ele tinha voltado a passar, as coisas dariam certo na vida dele. E ele acabou saindo realmente da casa, e com muito custo, muita paciência, muito amor, conseguimos levá-lo de volta.
Até o dia que ele chegou em uma outra casa de reabilitação, né? Também na prefeitura, ele já tinha passado por inúmeras, onde ele mesmo começou a perceber que um pouco dependia dele. Ele passou a se esforçar um pouquinho mais para lutar contra o vício dele. E o principal que essa casa fez, essa casa não apenas deu peixe para o Cris, a casa ensinou a pescar. E é o que nós vicentinos fazemos, não é? Gente, levar cesta básica qualquer um leva. Qualquer um leva. Agora, levar uma cesta básica e querer mudar a situação daquela pessoa, conseguir um emprego para aquela pessoa, como a minha conferência de jovens já conseguiu. Emprego para uma família que, de 12 pessoas na casa, uma trabalhava, 10 crianças, imagina a loucura. Agora, conseguir fazer com que um idoso que não sabia ler, que era passado para trás inúmeras vezes, está aprendendo a ler hoje. Outro exemplo que acontece na minha conferência, que acontece em inúmeras conferências, por aí, vicentinas. Isso, gente, é isso que nos faz cristãos. É isso que Jesus faria, é isso que São Vicente fez. É isso que Osana fez. Mudou a vida das pessoas não só com o alimento, mas com as atitudes. Com as atitudes. E o Cris nessa casa começou a ter oportunidade de estudar. O Cris nessa casa começou a ter oportunidade de trabalhar. E na última vez em que nós conversamos com o Cris, ele era a pessoa mais alegre do mundo, eu não tinha tempo mais de visitá-lo. E ele falou, cara, eu estou trabalhando no Wet n Wild, eu estou tendo meu dinheirinho, eu saí da rua, eu estou bem, eu estou vivo. Ele nos agradeceu. E vocês acham que isso é mérito nosso, gente? Isso é mérito de Deus. A única coisa que nós fizemos foi ter aberto, escancarado o nosso coração para Deus. Escancarado o nosso coração para Deus. E nós, vicentinos, se nós queremos mudar a vida das pessoas, gente, a gente deve escancarar nosso coração para Deus. Escancarar. Falar, Senhor, me usa. Porque eu quero ser teu instrumento para mudar a vida das pessoas. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Mas me faça ser um pouquinho parecido como São Vicente de Paulo. Um pouquinho parecido como Antônio Frederico Zanã. Me usa, Senhor, me usa. Nós apenas nos deixamos ser usados por Deus. E aquela foi a última vez que eu falei com o Cris. Depois disso nós perdemos o contato com o Cris. Nós não conseguimos mais ir até a casa onde ele estava. Nós não tínhamos o telefone por ser um lugar um pouco distante. E da última vez em que eu tentei entrar em contato com a casa para saber dele, eles me disseram que o Cris já não estava mais lá. Eu não sei o que aconteceu com o Cristiano. Pode ser que ele tenha voltado para Santos, pode ser. Pode ser que ele tenha voltado para a rua, pode ser. Se for, nós encontraremos ele de novo. E nós iremos começar do zero com ele. Mas nós não desistiremos dele. Assim como nós, vicentinos, não podemos desistir das pessoas. Está difícil mudar talvez a situação da família que vocês assistem, que vocês aí em casa assistem, enquanto vicentinos? Tenham força, tenham coragem, entreguem para Deus, entreguem para Maria. Consagrem a vida da família que vocês ajudam a Maria. Peçam a ela intercessão para serem fiéis, para serem firmes, para serem fontes de misericórdia, como nos pede o nosso Papa Francisco, não é verdade? Como diz o que está escrito aqui na minha camisa, não é? A caridade é simples. Adorar a Deus e servir o próximo. É simples. Quer ser caridoso? É simples. Adore a Deus e sirva o seu próximo. É simples. Mas adore a Deus e sirva o seu próximo de todo o seu coração. De todo o seu coração. E nós não sabemos o que aconteceu com o Cris, mas como disse a vocês, a semente de esperança foi brotada no coração dele. Sem dúvida. Independente do que ele vai fazer daqui para diante com a vida dele, o que nós vicentinos poderíamos fazer, nós fizemos. Essa semente de esperança foi colocada no coração dele. Talvez ele volte para a rua, talvez ele volte a beber, talvez. Mas a semente foi colocada no coração dele. Eu não tenho dúvida mais. O Cris sabe o quanto Deus ama ele,
através de nós vicentinos. O Cris se sentiu amado, o Cris se sentiu uma pessoa digna, o Cris mesmo que por alguns dias se sentiu querido, o Cris se sentiu uma pessoa, um ser humano decente, alguém que pode dar muito pela sociedade ainda, através de nós jovens vicentinos. E volto a repetir, você jovem talvez esteja assistindo o programa agora, é cômodo talvez participar de um grupo de jovens, né? E voltar para sua casa, ter sua coberta quentinha, ter a geladeira cheia, ter seus pais, ter seus amigos, mas Deus precisa muito de você. E a Sociedade São Cine de Paulo escancara as portas para você. Venha conhecer a Sociedade São Cine de Paulo. Venha ser vicentino. Você pode ser um instrumento de Deus para ajudar tantas e tantas pessoas a saírem dessa situação, a mudarem de vida. Deus te chama. Não fuja do que Deus preparou para você. Não fuja. Eu li uma frase linda essa semana que eu queria compartilhar com vocês, que dizia assim: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que descobre por quê. E eu, pela graça de Deus, no dia em que eu nasci, eu tenho certeza que eu já descobri o porquê. Deus me chamou para estar aqui como vicentino. Eu tenho certeza que todos nós aqui, hoje, todos vocês vicentinos que estão assistindo esse programa, e talvez muitos que já têm um coração vicentino e nem saibam, podem dizer o mesmo. O primeiro dia mais feliz da nossa vida foi quando nascemos. E o segundo dia mais feliz foi quando descobrimos o porquê. Nós vicentinos já descobrimos por que nascemos. Para isso. Para caridade, para amarmos a Deus. Agora, talvez você jovem, talvez você que esteja em casa com o coração fervendo, é o Espírito Santo te chamando a isso também. Talvez seja Deus falando o porquê de você ter nascido. A sua vocação é a caridade. A nossa vocação é a caridade. E nada mais. Amar a Deus pelos pobres, pelo próximo. Eu gostaria de convidar vocês agora a ficarem de pé um minutinho. Talvez você na sua casa também, se você tiver essa disponibilidade de ficar de pé. E que a gente possa, de mãos dadas, rezar a Maria. Porque a Sociedade São Cine de Paulo é consagrada a Maria. E como nós terminamos as nossas reuniões? Com 3 Ave Marias, não é? Sempre com 3 Ave Marias. E que nós possamos rezar essas 3 Ave Marias agora, até encerrando esse momento, com o coração cheio de esperança e nos colocando cada vez mais a serviço. Que sirva essas 3 Ave Marias como renovação do nosso carisma vicentino, que nesse ano completa 400 anos pelo mundo. Imaginem vocês, meus amigos, quantos cristianos da vida não foram ajudados pelos vicentinos, pela família vicentina de um modo geral. Então que nós possamos realmente colocar a nossa vocação vicentina a Maria nessas 3 Ave Marias. E mais que isso, que nós possamos colocar pela vida de todas as famílias que ajudamos, de todas as famílias da qual muitas vezes pensamos em desistir, em desligar até mesmo enquanto vicentinos, não é? Porque achamos que não tem mais jeito. Mas, meus amigos, Jesus não desistiu de nós, morreu por nós na cruz. Será que teríamos a coragem de fazer isso? Por Ele agora, enquanto pobre? De ir até o fim? De não desistir? Então que possamos de todo o coração rezar essas 3 Ave Marias. E peço de maneira especial, amigos, para que vocês coloquem na mente de vocês, além de todas essas intenções, o Cristiano. Nós não sabemos onde ele está, mas temos a certeza de que Deus tem algo maravilhoso para ele ainda. E que um dia talvez ele esteja aqui dando testemunho de vida. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você vai colocar a mão esquerda no seu coração e a mão direita você vai estender ali para Jesus, que está aqui no nosso meio, de braços abertos, nesse domingo da transfiguração. E a gente vai agradecer o Lucas, essa pregação linda, esse testemunho maravilhoso, com um trechinho de uma música. Meu coração é para Ti, Senhor. É a entrega, é a vocação. O Lucas entregou o coração para Jesus e por isso ele é feliz. Jovem, entregue o seu coração para Jesus. Vamos fazer assim para Jesus? Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Meu coração é para Ti. Bem forte, bem forte. Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir. Tá lindo isso. Porque Tu me destes o carinho, me deste o amor. Por que eu sou vicentino? Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me destes o carinho, me deste A minha vida é para Ti, Jesus, força. a minha vida é para Ti, Senhor. Esse auditório lindo, vicentino. Minha vida é para Ti. Isso, vai entregando a sua vida para Jesus. A minha vida é para Ti, Senhor. Para amar você nos pobres. Minha vida é para Ti. Para o Brasil ouvir, vai. Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque Tu me deste a O existir, Jesus. porque Tu me deste o existir, porque Tu me destes o carinho, me deste o amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Lucas.